que o Senhor tem para falar conosco e não o que queremos ouvir, Pai. Seja com o teu filho nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças e paz, igreja. Queria pensar a pessoa que está do seu lado e diga para ela: foi bom você ter vindo nessa noite. Se você não teve oportunidade ainda, dê aquele feliz Dia dos Pais. Parabenize pelo dia. Quero deixar aí meus parabéns aos papais. Espero aí que tenham tido um dia abençoado em família e na presença de Deus. Amém? Tenho certeza que Deus tem abençoado e vai continuar sustentando a cada pai. Amém? Deus tem uma palavra para você também nessa noite. Creio que Ele vai falar poderosamente ao seu coração. Peço que você abra aí na carta aos Hebreus, capítulo 11. Enquanto é isso, o Ministério Infantil já vindo aqui na frente, já se preparando para uma homenagem. Amém? Aguenta o coração os papais, que hoje tem uma homenagem do Ministério Infantil. Aleluia. Hebreus capítulo 11, verso 3. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 3. Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 3. Alguém comunicou já ao Ministério Infantil? Preparar? Logo após a leitura do versículo. Quem achou, diga glória a Deus. E diz assim: pela fé entendemos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Continue com sua Bíblia aberta. O Ministério Infantil vai se apresentar? Amém? Podem vir. Paz do Senhor, igreja. Vocês são muito nervosas, sabe? Graça e paz. Nós vamos homenagear os pais com um pequeno louvor. Aquele que souber nos ajude, né? E hoje, como é dia dos pais, né? Poucos pais estão presentes, muito poucas crianças, né? Então, vamos dar o nosso melhor, né, criança? Sim. Bom dia. Esse ainda estava dormindo, né? Esse. Então, vamos. Né? Na hora de correr, de brincar, ninguém é tímido. Né? Oi?
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós estamos no tema nesse mês, nosso pastor, através do direcionamento de Deus, nós temos falado sobre avivamento que transforma ambiente. Você pode repetir comigo? Avivamento, mais forte, avivamento que transforma ambiente. E hoje o Espírito Santo compartilhou algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com você nessa noite. Então abre o teu coração. Quando nós falamos sobre ambiente, nós entendemos que, se você pegar o dicionário, uma das definições de ambiente é tudo o que nos envolve. Tudo aquilo que se trata de pessoas, ou de coisas, ou de lugares, todo elemento que está ao nosso redor. É uma das definições do dicionário de Marco Aurélio sobre ambiente. Então, o ambiente está relacionado não apenas a uma geografia, mas a coisas e pessoas. Quando nós falamos sobre avivamento de ambiente, nós estamos falando de uma ação de Deus que gera transformação em pessoas e gera transformação também em geografias. Deus, Ele quer avivar o meu e o teu coração e o lugar do qual nós fazemos parte. Você crê nisso? Deus tem avivamento para a tua igreja, que você pertence a ela. Deus tem avivamento para a tua casa, o lugar onde você mora. Deus tem avivamento para o teu trabalho, o lugar onde você trabalha. Amém? Deus tem avivamento, nós sabemos disso. Agora, quando nós falamos sobre avivamento, existem algumas verdades que nós precisamos entender. Quando nós analisamos a palavra de Deus e a estudamos, nós iremos perceber que um milagre, o avivamento e aquilo que Deus tem para fazer, ele requer uma participação humana. Existe a parte de Deus e existe a minha e a sua parte. Aquilo que é a minha parte, Deus não vai fazer, e aquilo que é a parte de Deus, eu nem se quisesse conseguiria. Então essas três verdades trazem para nós alguns ensinamentos e alguns entendimentos que nós devemos ter. E aí eu te faço uma pergunta: qual é o ambiente da tua vida que precisa de avivamento? Talvez seja o ambiente da tua casa, talvez seja o ambiente do teu casamento, talvez seja o ambiente da tua profissão, talvez seja o teu ambiente interno, talvez seja o ambiente da tua igreja, do teu ministério. Não sei quais são os desafios e os dilemas que você enfrenta. Não sei aquilo que você veio pedir da parte do Senhor, mas eu tenho certeza, irmão, Deus tem avivamento para dispensar sobre a tua vida hoje. Ele tem hoje. Avivamento em ambientes familiares de pais com filhos, Genival. O que é que você precisa e qual o lugar que você precisa de avivamento? Então nós vamos entender algumas verdades aqui. E eu quero falar com você sobre 3 verdades de Deus para nós que queremos avivamento nos nossos ambientes. Verso de Hebreus capítulo 11, verso 3, foi um versículo que eu trouxe de pano de fundo. Não vou me ater necessariamente a ele, vou me ater a alguns outros versos, mas nós vamos entender aquilo que Deus quer nos falar nessa noite. Primeira verdade, eu preciso entender que aquilo que acontece fora de nós é um testemunho do que acontece dentro. Aquilo que acontece do lado de fora é um testemunho do que acontece do lado de dentro. Tudo que acontece do lado de fora é um reflexo do que acontece no teu interior. Você precisa entender isso. Tudo aquilo que o teu exterior ele manifesta é justamente algo daquilo, um reflexo daquilo, é um espelho daquilo, é fruto daquilo, consequência daquilo que acontece dentro de você. E aí eu vou te dar alguns exemplos bíblicos para que nós entendamos. Nós vemos no paraíso, Deus ele cria todo um universo, todo um ecossistema, coloca o homem, coloca a mulher e faz apenas uma exigência. Qual é a exigência? De toda a árvore do jardim você vai comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem vai lá, come, juntamente com a sua esposa. E a Bíblia diz que no ato
de que quando eles comeram, tomaram do fruto, se alimentaram, a Bíblia diz que eles morreram. Mas eles morreram fisicamente naquele instante? Não. A morte física só foi acontecer anos, centenas de anos depois. Mas espiritualmente, Adão e Eva estavam mortos. Definição hebraica, separados de Deus. Então, espiritualmente, a consequência foi imediata, interiormente. Mas do lado de fora, a consequência só aconteceu depois de um tempo. A morte física foi uma consequência da morte espiritual. Quantos estão entendendo, digam amém. Segundo exemplo, no Antigo Testamento, o povo de Israel que foi levado cativo até a Babilônia. Um povo ao qual Deus prometeu uma terra para eles, um povo a quem Deus separou como uma nação escolhida, mas foi um povo que se deixou levar pelos prazeres e se tornou escravo do seu próprio desejo, adorando ídolos, se prostituindo no processo, se envolvendo com tudo quanto é tipo de coisa ruim, avareza, as práticas pagãs. Porque o povo estava escravo do seu desejo, Deus fez o povo se tornar escravo do Império Babilônico naquele tempo. E Deus avisou, irmão, sabe por quê? Deus sempre avisa. Sempre avisa. Deus sempre dá uma chance, mas o povo não ouviu. Então, o exílio, que é o povo levado cativo até a Babilônia, foi consequência do povo que já estava cativo dentro de si, pelos seus próprios desejos e pelos seus próprios prazeres. Nós precisamos entender isso. E isso traz para nós o ensinamento de que, se o que acontece do lado de fora é resultado do que acontece dentro, se eu quero mudar o lado de fora, eu tenho que mudar primeiro o lado de dentro. Se eu quero que uma transformação aconteça definitivamente, de forma permanente e de forma eficiente, eu tenho que primeiro mudar aqui dentro. E a transformação do meu ambiente vai passar pela minha transformação pessoal. Talvez eu esteja falando a pessoas aqui que estão vendo as suas circunstâncias permanecendo da mesma forma e do mesmo jeito há muito tempo. Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite, talvez Ele não esteja mudando o que está fora, porque primeiro Ele quer mudar o que está dentro. Talvez Ele não esteja mudando as suas circunstâncias, porque primeiro Ele quer mudar você. Primeiro Ele. E quando nós falamos de ambientes, nós entendemos biblicamente que a nossa condição, os nossos ambientes vão se encaixar em apenas duas condições. Ou vão se encaixar no caos, ou vão se encaixar na ordem. O meu ambiente ou está em caos, ou ele está desorganizado. Um reflexo do que acontece dentro. Você percebe por aquelas pessoas que são dependentes químicas, viciadas num nível altíssimo, ou então moradores de rua, como é que é o seu ambiente externo? Sujeira, bagunça, tudo desorganizado. Agora pega uma pessoa sã, uma pessoa com domínio das suas emoções, uma pessoa consciente, ela vai ter no mínimo uma organização do lado de fora. Vamos pegar um exemplo bíblico? Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia nos ensina que no princípio criou Deus os céus e a terra, no verso 2, e a terra era sem forma e era vazia. A ausência de Deus causou o caos na terra. A ausência de Deus causou a desordem na terra. Por isso nós devemos entender, o caos na nossa vida, ou em alguma área específica, seja a área espiritual, seja a área emocional, seja a área financeira, seja a área familiar, qual é o tipo de área da nossa vida que está em caos? Esse pode ser um sintoma de ausência de Deus. Agora, quando Deus ele se faz presente, e não só presente, ele se faz da prioridade
da minha e da sua vida, a Bíblia ela diz que as coisas vão para o seu devido lugar. Quando a terra estava sem forma e vazia, Deus ele vem e coloca ordem. A Bíblia diz que ele estabelece ordem entre os dias, diferença entre os dias e o tempo. Ele separa a luz das trevas, ele separa as águas da terra, e Deus ele cria tudo e vê que tudo é bom. Quando Jesus ele entra em cena, o que precisamos entender nessa noite, se nós queremos ter a nossa circunstância transformada, é que Deus precisa ser prioridade da tua vida, meu irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus precisa ser prioridade da sua vida. Vire para outra pessoa só para não ficar com ciúme. Diga: Deus precisa ser prioridade da tua vida. A minha vida começa a entrar em ordem quando o lugar de Deus só Ele ocupa. Todas as áreas da minha vida costumam e começam a entrar em ordem quando o lugar de Deus não é tomado por nenhuma outra coisa. Deus em primeiro lugar. Qual o resultado, evangelista Roger? Ordem. As coisas fluem. Tem gente fazendo muita força em uma área determinada da sua vida e não entende por que não tem resultado. Ei, chama a Deus como prioridade da tua vida, meu irmão. Quando Deus é o centro da tua vida, as coisas fluem. Não é pesado, flui. Provérbios capítulo 3, verso 6 tem um verso super interessante. E um dos que eu gosto muito diz: reconhece o Senhor, reconhece-o como o Senhor dos teus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Quando eu reconheço Deus na categoria de Senhor, Ele vai colocando em ordem toda a área da minha vida. Qual é a área da tua vida que está em desordem, irmão? É a área financeira? Começa a priorizar Deus na tua área financeira. Começa a priorizar Ele através dos dízimos, das ofertas, das contribuições. Começa a priorizar Ele guardando o teu coração da avareza, e você vai começar a Deus movendo a tua vida financeiramente. É área familiar, começa a colocar Deus como o centro da tua casa, meu irmão. Traz Jesus para dentro da tua casa. Jesus dentro da tua casa, Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Quando eu reconheço Deus como o Senhor, Ele vai endireitando. Ele vai endireitando. O que é que você precisa endireitar na tua vida? A desordem começa quando algo ocupa o lugar de Deus. Quando Deus não está, todas as coisas entram em desordem. E aí eu lembro de Ageu, povo de Israel, recebendo diversas, não o priorizando. Deus ele então permitiu com que algumas coisas acontecessem ao povo de Israel. Qual foram essas coisas? Porque o povo não priorizou ao Senhor. Você não precisa abrir, mas Ageu capítulo 1, verso 6 e 9, diz assim: o Senhor falando ao povo: vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas vocês não se aquecem. Recebe o salário e coloca o salário num saco furado. Não dá para nada. Aí no verso 9 o Senhor diz assim: vocês olham para muito, mas vocês alcançam pouco. E esse pouco, quando vocês trazem para minha casa, eu assopro. Não sobra nada. Por quê? Aí Deus dá um motivo para o povo de Israel. Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto a casa de cada um de vós vocês cuidam, e cada um de vós corre a sua própria casa. O que Deus está dizendo para o povo de Israel? Enquanto vocês estão priorizando a casa de vocês em detrimento da minha, enquanto vocês estão priorizando as coisas de vocês em detrimento das minhas coisas, é como se vocês colocassem tudo num bolso furado. Gente, isso é muito forte. Isso traz para nós o seguinte ensinamento: tudo o que eu coloco no lugar de Deus na minha vida, Deus vai combater. Tudo o que eu colocar no lugar de Deus na minha vida, sejam pessoas ou sejam coisas,
vai ser combatido por Deus, porque o lugar de Deus, ele não cede para ninguém. O lugar dele só ele preenche, irmão. Ele é o primeiro lugar na minha e na tua vida, ele é o teu dono. Qual é o significado de Senhor? Dono. Eu cumpro a vontade do meu dono. Se eu tenho um dono, eu não tenho vontade própria. E algumas vezes a gente tenta colocar algumas coisas como prioridade no lugar de Deus. Deus, biblicamente falando, ele combate. O povo priorizou a casa deles em detrimento do templo. Deus então fez com que eles não conseguissem ter sucesso no projeto de suas casas. O que é que nós estamos colocando no lugar de Deus? Talvez a gente tenha colocado e dado desculpa para Deus relacionada ao tempo, porque o nosso tempo é escasso, eu não tenho tempo. Você já parou para perceber que quando a gente dá desculpa do tempo, que nós não temos para as coisas de Deus, sobra cada vez menos tempo para nossas coisas? A gente não percebe isso. Cada vez que a gente diz, eu não tenho tempo para determinada situação, o tempo que eu tenho é pouco para as minhas coisas. Quando você vai ver, nem para as tuas coisas sobrou tempo. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus acaba saindo das minhas mãos. Talvez aquilo que algumas pessoas têm colocado no lugar de Deus e a nossa sociedade tem colocado é a avareza. O que é a avareza? É o dinheiro em si sendo ruim, a matéria em si? Não. É o amor, a disposição ao dinheiro. E qual é a atitude de Deus em relação àquele que é avarento no seu coração, em relação ao dinheiro? Sabe o que muitas das vezes Deus faz? Deus dá mais dinheiro para o camarada. O coração, muitas das vezes, avarento. Deus, ele permite com que a pessoa tenha cada vez mais bens, para alimentar a avareza do seu coração e torná-la ainda maior, e julgá-lo no tempo certo, no tempo adequado. É por isso que você vê gente de caráter ruim prosperando por aí. E aí algumas pessoas podem dizer, ora, Deus é injusto. Não, irmão. Deus está alimentando o desejo mal do coração, para que no tempo certo ele venha com juízo. Para que no tempo certo ele venha com colheita. E dê a colheita da ira dele. Talvez aquilo que esteja tomando o lugar de Deus sejam pessoas e de relacionamento. E, gente, às vezes a gente só de relacionamento, romance, namoro, noivado. Mas se você parar para pensar, às vezes nós podemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus, colocando no lugar dele pessoas. Não há problema nenhum em você chamar alguém para orar com você. Amém ou não amém? Na sua dificuldade, vamos orar comigo, vamos jejuar comigo, mas nenhuma pessoa
colocar, você necessariamente naquele momento vai ter a vitória. Existem momentos em que Deus vai fazer com que nós recuemos debaixo do direcionamento dele. Nem toda briga eu devo entrar. Nem toda briga e combate eu devo assumir para mim. Existem momentos em que eu e você precisamos recuar debaixo do direcionamento de Deus. Mas, meu irmão, isso não é notícia ruim, triste para nós. Embora em alguns momentos Deus permita que nós percamos a batalha, nós em nenhum momento perderemos a guerra. A longo prazo a vitória é nossa, pelo sangue e pelo poder de Jesus, porque tudo aquilo que Deus faz, até recuar, tem um propósito. Às vezes Deus vai mandar você não retrucar, mas se calar. Engolir o sapo, engolir o boi, engolir a cobra, engolir o preá, qual o bicho que tem? Vai engolir, irmão. Existem momentos que Deus vai falar, sofra o prejuízo, mas está me devendo, sofra o prejuízo, debaixo de um direcionamento de Deus. Existem momentos que Deus vai dizer, não se justifique, mas Senhor, que injustiça eu estou sofrendo, não se justifique, fica na sua, se acalma. Tem momentos que Deus fala, se recua, irmão, e a gente gosta de defender a nossa honra. Nem a honra de Jesus, é mais a nossa honra. Mexe com a nossa honra, irmão. A gente fica irado. A honra da nossa família, e de fato, mexer com os nossos filhos, família, irmão, é algo que só o sangue do Cordeiro. Mas existem momentos que Deus vai mandar você recuar, sim, pai de família. Eu sei que o instinto protetor vem, mas existem momentos que Deus vai falar, fica quieto. Isso é porque Deus é injusto? Não. Porque quando nós não usamos da justiça própria, Deus ele nos justifica. Quando nós não nos vingamos com as nossas mãos, estamos preservando o nosso coração. Mas fique calmo, porque foi Ele que disse, eu que retribuo, porque a vingança me pertence. Irmão, é Deus que faz. É Deus que faz. Jesus, ele vai ao deserto, se esconde de Herodes. Porque existem momentos que na queda de braço a gente vai ter que ceder, irmão. E a gente não gosta de ceder. A gente quer ter razão sempre. A gente quer ter a nossa resposta sempre. Isso é fácil, sim ou não? Isso é fácil, sim ou não? Não. Mas é debaixo do direcionamento de Deus. Jesus foi ao deserto, fugir de Herodes, debaixo do direcionamento. Da mesma forma que ele foi ao deserto, ao completar 30 anos antes de iniciar o seu ministério. Por quê? Quando Deus ele te leva ao deserto, ele quer te preparar. Quando Deus ele te leva ao deserto, quando Deus ele te leva a recuar, ele está te preparando, irmão. Nós precisamos suportar o tempo do preparo. Você não vai viver aquilo que Deus tem para você sem estar preparado. Não vai. Existem coisas que acontecem que parece que Deus não nos vê. Sabe, aquela situação que acontece durante muito tempo e parece que Deus não está olhando para você, não é que Deus está te abandonando, Deus está te preparando, meu irmão. Porque é nos momentos de agonia e de dor que Ele está forjando o teu caráter, Ele está forjando a tua fé. Às vezes Ele faz com que nós recuamos para o quê? Para que nós nos preparemos. Preparação da parte de Deus. Muitas das vezes eu preciso sair de cena numa circunstância para Jesus entrar. Existem circunstâncias que Jesus não está mudando porque tem muito da gente. Porque a gente às vezes está falando demais, sabe? Porque às vezes a gente está agindo demais. A gente está presente demais. Aí Jesus está falando, ei, sai de cena um pouquinho. Quer que eu entre em cena? Sai de cena. Quando você sair de cena, eu faço, eu aconteço, eu ajo. Eu direciono, eu faço aquilo que você não pode fazer. Irmão, sai de cena. Eu estou falando para você que já tentou de tudo aqui. Você que já tentou numa área da tua vida de tudo e fala, evangelista Roger, eu não sei mais o que fazer. Jesus está dizendo para você nessa noite, sai de cena, entrega na mão dele, deixa que ele faz por você. Deixa que ele faz por você. Quando nós nos preparamos no tempo certo,
nós iremos viver aquilo que Deus tem para nós. Guarde isso no teu coração. Deus não está preparando uma promessa para você, Deus está preparando você para assumir a promessa dEle. Aquilo que é teu já está preparado antes da fundação do mundo, a libertação, a salvação que você precisa, o sonho de Deus na tua vida já está preparado, irmão. Ele está te preparando para você usufruir daquilo que Ele tem para você. Você crê nisso? Glória a Deus. E por último, terceira verdade que precisamos entender. Nós queremos ter ambientes transformados e avivados. Eu só transformo quando Ele não tem mais poder sobre mim. Repita comigo, eu só transformo um ambiente. Mais forte, eu só transformo um ambiente quando Ele não tem mais poder sobre mim. Nós temos alguns exemplos de pessoas que sucumbiram no ambiente que estavam. E temos exemplos bíblicos de pessoas que venceram e não sucumbiram, não foram transformados pelo meio, não foram produto. Exemplo de povo que sucumbiu. Israel no deserto. Sai do Egito, vai para o deserto, mesmo em meio à dificuldade, para serem provados por Deus. Apesar do calor, Deus mandava sombra. Apesar da fome, Deus mandava codornizes, carne e pão. Apesar da sede, da seca, Deus ele tirava água da rocha. Mesmo assim, foi um povo que sucumbiu ao ambiente. O ambiente afetou a fé deles. Resultado, não entraram na terra prometida. Toda pessoa que se deixa influenciar ou se deixa transformar pelo seu ambiente, não usufrui da promessa. Não usufrui. Exemplo de pessoas que não foram influenciados, mas transformaram o seu ambiente. Nós temos Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia como um cativo, junto com a corte real daquele tempo de Israel. E a Bíblia diz que foram oferecidas a Daniel e aos outros que estavam com ele, príncipes de Israel, aqueles que eram da autarquia daquele tempo, alimentos que eram oferecidos aos deuses babilônicos, alimentos que Deus tinha proibido de comer. O que é que a Bíblia diz sobre Daniel? Daniel decidiu não se contaminar. Quanta gente tem se contaminado por ambientes de trabalho, ambientes de cursos, ambientes de estudos? Quantas pessoas têm se deixado manchar? Gente, Daniel foi levado cativo, forçado, para um povo que o subjugou, humilhou, matou os seus pares, matou os seus familiares. Mesmo assim, Daniel não se revolta contra Deus. Daniel decide, muitas das vezes, por muito menos nós temos sido contaminados pelos ambientes. Por muito menos. Daniel decide não se contaminar. Deus, ele olha do céu e vê a disposição e a postura de Daniel. E ele diz, eu vou usar esse camarada para libertar o meu povo. Daniel foi aquele que não só prosperou em meio à Babilônia, mas foi um profeta usado por Deus naquele tempo. Aquele a quem Deus usou para liberar profeticamente a libertação do povo, meu irmão. Quem não se dobra ao ambiente, Deus usa como um fator de transformação. Ele usa como um fator de transformação. Exemplo de alguém que não se deixou sucumbir pelo ambiente. Jesus no barco. Jesus, ele sabendo, creio eu, pedindo ao povo, vamos, aos seus discípulos, vamos até outra margem. E Jesus vai e tira uma soneca, enquanto deixa Pedrão, João, Marcão, todo mundo conversando na polpa ou proa do barco. Até que chega o momento, gente, quem aqui já trabalhou em alto mar sabe, vê, tem vídeo da internet, mostra. Irmão, em meia tempestade, caiu no mar, já era. Ninguém acha, ninguém conta. Perigo que é. Isso com navios que nós temos hoje, uma área muito grande. Imagine os navios daquele tempo. A engenharia naval arcaica. Mesmo assim, eles iam a mar fundo, a mar aberto, muitas das vezes, para pescar. Uma tempestade vem de uma forma terrível. Irmão, até o Pedrão, que é pescador, se assusta. Cara que estava acostumado com tempestade. O olho dele fica regalado, então vão lá até Jesus. Cadê Jesus?
E Jesus está lá tirando uma soneca, descansando, dormindo. Jesus está tirando uma soneca. E aí quando ele vem, ele fala: por que vocês temem, homens de pequena fé? Porque Jesus não sucumbiu ao ambiente externo dele, não deixou o medo afetar. Jesus, ele libera uma palavra nos lábios e diz: mar, aquieta-te, mar acalma. E o mar, ele se assenta, ou tempestade, ela cessa. Porque Jesus não se deixou influenciar, ele liberou uma palavra certa. Ei, Deus tem uma palavra para te colocar nos teus lábios, irmão. Deus tem uma palavra certa para você liberar. Mas a tua palavra só vai ter autoridade no ambiente se você não for dominado por ele. Não adianta fazer declarações se um ambiente ainda te domina. Não adianta fazer orações, propósitos, ou seja o que for, se o ambiente domina a tua fé. E a circunstância ainda enfraquece a tua fé. Estou falando que você não vai sentir, não estou falando que você não vai se deixar abater em alguns momentos, mas as circunstâncias não podem minguar a minha e a tua fé, meu irmão. As circunstâncias não podem fazer-nos desacreditar nas palavras do Senhor. Eu transformo o ambiente quando ele não me afeta, quando o ambiente não me enfraquece. E a notícia que precisamos entender é que Deus, ele vai fazer você passar pela tempestade, vai. Deus não vai nos privar muitas das vezes da dor, meu irmão. Muitas são as aflições do justo, diz a palavra de Deus, mas ela também declara: de todas o Senhor o livra. Ele não vai me privar e te privar de passar pela dor. Ele não vai me privar e te privar de passar pela traição. Ele não vai me privar e te privar de passar pela escassez. Ele não vai me privar e te privar de nós passarmos pela decepção. Muitas das vezes Deus vai permitir com que nós enfrentemos a derrota e o fracasso. Existem momentos que Deus vai nos fazer enfrentar a afronta e permanecermos calados nisso. Muitas são as aflições do justo. Existem momentos em que Deus, ele vai fazer você passar por uma dor. E Deus, quando estava construindo a minha e a tua história, meu irmão, ele viu e escrevendo, ele colocou um tipo de dor para eu e você enfrentar. O meu desafio não é igual ao teu desafio. Se você ainda não enfrentou uma dor aguda, pode servir a Jesus preparado. Existe algo da parte de Deus preparado, da parte de Deus permitido. Mas por que Deus permite a dor? Por que Deus permite os pesares? Por que Deus ele permite todas essas coisas? Porque Deus ele é aquele que em meio a tudo isso, ele não transforma apenas as circunstâncias, ele nos fortalece e transforma você. Pedro que diz a respeito de Cristo: pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. Existem momentos que Deus vai permitir com que eu e você sejamos feridos, para uma vez curados, nós possamos curar outras pessoas. Existem momentos em que Deus vai permitir com que as nossas emoções sejam feridas, Diácono Pedro, para que nessa ferida eu possa ter autoridade para cuidar e ser suporte para outras pessoas. Porque só entende, gente, o nosso desafio quem passou por ele, da mesma forma. Pode ler livro, pode ver vídeo no YouTube, pode fazer o que for. Quem conhece de fato vai se identificar. É quem passou pela mesma situação. Não sei o tipo de dor que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, o bálsamo de Gileade, o remédio dos céus está neste lugar. Deus ele vai trazer cura para a tua alma e para as tuas emoções e vai te usar como instrumento de cura para outros. Ele vai te usar. Entenda, eu não estou fazendo teologia do sofrimento. Não estou fazendo teologia da escassez. Quem estava aqui domingo passado viu a palavra que eu trouxe no momento ofertório, que nós devemos ser inimigos da mentalidade de escassez e perseguir a abundância. A Bíblia ela não incentiva a escassez e não incentiva a pobreza, mas mesmo em meio às bênçãos de Deus, Ele não vai me privar e te privar de passar pela dor. Não vai.
Mas em todos os momentos, Deus vai estar contigo. Em todas as horas escuras, Deus está lá. Em todas as horas amargas, Jesus está lá, irmão. Se Ele está no barco, o barco ele não vai naufragar. E aí eu lembro de Noé. E aqui eu encerro. Deus não privou Noé do dilúvio. Não. Deus não privou a sua casa do dilúvio. Não. Deus não privou Noé de perder coisas, de perder pessoas naquela época. Não. Mas qual era a diferença de Noé para as outras pessoas do seu tempo? Noé era aquele que tinha intimidade com Deus e não deixava o ambiente o contaminar. Enquanto o dilúvio vinha para todo mundo, enquanto pessoas estavam morrendo do lado de fora, a vida e a casa de Noé estava sendo guardada do lado de dentro, meu irmão. Ei, a tua fidelidade a Deus, quando você não deixar o ambiente te afetar, só você, Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar os teus filhos, Deus vai guardar o teu casamento, Deus vai guardar os teus projetos, Deus vai colocar dentro da arca. É uma crise que o Brasil está passando, política, financeira, espiritual, sim. Somos de alguma forma afetados por isso, sim. Deus não vai nos privar em uma certa medida, não. Mas existe um momento que Deus ele vem com provisão, existe um momento que Deus ele fala, chega, cessa, ele vai mudar a história, irmão, porque a nossa economia não é da terra, a nossa economia é do céu. Quem governa sobre nós não são políticos do Supremo Tribunal, que seja, a nossa governança vem dos céus, nós aguardamos um reino que não é deste mundo. Nós aguardamos um reino que não é deste mundo. E a você que veio aqui nessa noite, cujas circunstâncias estão em caos e desordem, eu quero vir como um profeta de esperança para a tua vida dizendo, não deixe com que a sua fé esmoreça, não deixe que a sua esperança se perca, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de participar dos cultos, não deixe de fazer propósitos com Deus, não deixe de acreditar. Tem gente que não está vivendo o que espera de Deus e está se isolando. Deus está dizendo, sai da caverna, meu irmão, acredita, Elias, naquilo que eu tenho para fazer. Acredita, irmão. Se coloque de pé nessa noite, quero orar com você. Aleluia. Tudo que acontece do lado de fora é reflexo do que acontece do lado de dentro. Ministério de louvor, apóstolo. Se eu quero uma transformação verdadeira,